bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar do filme do ano. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. E hoje nós vamos falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Gente, finalmente lançou esse filme. Mas antes de começarmos, deixa eu avisar que esse vídeo contém spoilers do filme. Eu vou falar sobre vários spoilers do filme. Então, se você não quiser spoilers, corre aqui no canal do Criando e Cativando para conferir outros vídeos de resenhas de livros incríveis, análise de filmes incríveis e muito mais. Doutor Estranho se passa logo após os acontecimentos de Homem-Aranha 3, que é o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, e logo no início do filme nós vemos a América Chaves correndo em busca do livro dos Vishanti, junto com uma outra versão do Doutor Estranho. Eles estão em busca desse livro para ter o poder, porque esse livro, ele é o oposto do Darkhold, aquele livro que está com a Feiticeira Escarlate. E esse livro, o livro dos Vishanti, que a América e o outro Doutor Estranho estão atrás, ele é totalmente o oposto, tipo o bem e o mal. E ele dá a quem o possui o poder de enfrentar o seu maior inimigo. E eles estão em busca desse livro porque tem alguém atrás da América, atrás dos poderes da América Chaves. Mas quem é essa América, Ellen? A América é uma personagem das HQs que apareceu pela primeira vez em uma série limitada no ano de 2011, intitulada Vingança. Depois surgiu em 2013 em Jovens Vingadores, até que em 2017 teve sua própria HQ intitulada América. Mas por que querem tanto o poder dela? A América ela tem vários poderes, sendo que o mais incrível de todos é que ela consegue abrir portais interdimensionais e viajar por entre realidades, por entre multiversos, vários universos. Ou seja, ela consegue viajar através dos diversos mundos que existem no multiverso. E quando ela estava quase pegando o livro dos Vishanti, o monstro que estava perseguindo ela a mando de alguém conseguiu pegá-la, isso depois de ter matado outro estranho. E aí ela teve que abrir um portal interdimensional para onde? Para a nossa realidade, e trouxe com ela o monstro e o corpo do Doutor Estranho que faleceu. E aí quando eles chegam aqui, eles causam o caos, né? E aí o Doutor Estranho vai ajudá-la. E a questão com a América é que ela não consegue controlar os poderes dela ainda. Ela só consegue abrir esses portais quando ela está com muito medo. E aí o Doutor Estranho vai ajudá-la junto com o Wong, e eles destroem o monstro, e aí eles começam a proteger a América. E aí ele conversa com a Wanda, porque ele descobre que é feitiçaria, e ele quer entender mais como para proteger a América, e aí ele descobre que a nossa querida Wanda é quem está por trás de tudo isso. Porque a Wanda, ela quer a América para levar ela para outra realidade, para a Wanda estar com os filhos dela novamente. A questão é que a Wanda não quer só ir para outra realidade, ela quer pegar os poderes da América para ela, para caso os filhos dela eventualmente ficarem doentes e não ter nada que possa salvá-los na nossa terra ou na terra em que eles estarão, ela poderá procurar a cura em qualquer outro universo. É a Wanda. Por que a Wanda tá fazendo isso? Porque ela abriu o Darkhold e ele meio que se apossou dela, então ela não está ligando para as consequências dos atos dela, desde que ela tem aquilo que ela quer, que é estar com os filhos dela. Então ela vai matar a América, porque quando ela remover os poderes da América, ela vai estar matando a menina, ela atinge o Doutor Estranho, ela atinge o Wong. Então ela não está se importando com isso. Ela tem um objetivo e o que tiver no caminho entre ela e esse objetivo será destruído. Ao longo da narrativa, o Darkhold é destruído. E aí a Wanda descobre que aquela, na verdade, era só uma cópia. Tinha um castelo e aí alguém foi lá e escreveu os feitiços nas paredes do castelo. E depois alguém foi lá e pegou esses feitiços e colocou em um livro. E aí a Wanda, junto com o Wong, forçado, óbvio, vai até esse castelo. Chegando lá, ela descobre que o castelo não é só uma versão do Darkhold, é um trono para a Feiticeira Escarlate. E, gente, é terrível o que a Wanda tá fazendo, mas a cena ficou incrível. O roteiro está muito bom, ele apresenta comédia, terror e ação de uma forma equilibrada, honrando os outros filmes da Marvel. É um filme que, em meio à tensão, tem uma frase, uma fala que te faz rir, ou então, de repente, eles usam do elemento surpresa e te assustam. Então tem muito disso nesse filme. Eu gostei bastante dos diálogos, eu só não fui muito fã de uma conversa motivacional, não por causa da conversa em si, porque a América realmente precisava dessa conversa para ter confiança em si mesma. A questão é que após isso ela teve uma confiança muito rápido, ela dominou os poderes dela muito rápido. Então essa é uma questão que eu até vi outras pessoas falando, que o filme aconteceu
de forma acelerada. Eu amei a direção de arte desse filme, porque estamos falando de multiverso, então são vários universos, são várias terras diferentes. Sendo assim, elas têm características diferentes, e aí a direção de arte teve que criar essas características para diferir uma da outra. Então, quando eles vão para a Terra dos Illuminati, tem toda uma configuração diferente. Então, o ambiente, a natureza, a vestimenta das pessoas que moram naquela terra são bem diferentes dos nossos. Essas diferenças são essenciais para nós conseguirmos divergir uma terra da outra e vermos as influências da história de cada um. Pois nessa outra terra, para derrotar o Thanos, eles pegaram o livro dos Vishanti. Então ninguém desapareceu por 5 anos. Então esse peso, essa carga que tem na realidade do nosso Doutor Estranho, do estalo dos 5 anos que todo mundo desapareceu, não tem nessa outra terra que eles vão por acaso. E outra coisa interessante é que nós imaginamos, eu pelo menos sempre imaginei, o multiverso. O que é o multiverso? São diferentes terras. Então em cada terra tem uma característica diferente, são as mesmas pessoas, têm o mesmo estilo de configuração, pessoas, móveis, essas coisas que nós conhecemos. E ao viajar para essa terra sem querer, nós vemos o Doutor Estranho e a América passar por diversos multiversos. Tem um que eles são pinturas, tem um que é o desenho animado que eu achei mais legal. Tem diversos universos, daqueles dos quais eu nunca imaginei que poderia existir, como por exemplo o da pintura, que ficou muito bom inclusive. Nós vemos rapidamente, mas é essencial para compor toda essa ciência do multiverso. As cores, elas estão bem presentes, bem marcantes no filme, principalmente o preto e o vermelho, que são as cores da Wanda. O filme é dela, gente. A trilha sonora está bem marcante, o Danny Elfman mais uma vez trouxe a essência do filme para as notas musicais, incorporando a trilha na cena de uma forma equilibrada, sendo que esse filme tem uma trilha mais densa e devo dizer um pouquinho rock and roll, mas nada exagerado, apenas alguns elementos do gênero musical que aparece em poucas cenas. A direção de fotografia está impecável, assim como na maioria dos filmes da Marvel, ela é bem limpa e bem clara, mesmo quando as cenas acontecem em ambientes mais escuros. E os efeitos visuais estão incríveis, a Marvel sempre arrasa nessa área e não foi diferente dessa vez. Nós sabemos que a maioria das cenas, não sei se a maioria, mas algumas cenas, a grande maioria, foram feitas no chroma key, que é aquela tela verde ou aquele cômodo verde. Mas quando você assiste ao filme, é como se aquela ambientação realmente existisse. Então é meio difícil, não meio difícil, mas fica a linha entre a realidade e o chroma key é bem tênue. Na verdade, nem existe, porque ficou muito bom. E a direção do Sam Raimi está incrível, está muito boa. Como eu disse no começo do vídeo, ele soube incorporar esses gêneros cinematográficos na obra. Tem terror, tem romance? Tem romance também, tem comédia, tem ação. O romance é bem pouquinho, né? Mas tem um pouquinho para agradar os românticos de plantão como eu. E ele soube trazer tudo isso de forma equilibrada, sem mudanças bruscas, sabe? Então, de uma cena para outra, passa suavemente, você não é puxado de volta para a realidade, você fica na realidade do filme até terminar. Pelo menos comigo foi assim. É claro que essa questão de passar de uma cena para outra com suavidade também entra a montagem do filme, a edição do filme, o que é essencial. Mas para a montagem funcionar, tem que ter planejamento para na hora da gravação ter essa conexão entre as cenas, e o diretor soube administrar isso muito bem. Agora, falando de atuação, ela está muito boa. Elizabeth Olsen e Benedict Cumberbatch estão incríveis. A Elizabeth, ela trouxe pra Wanda um cinismo que te envolve. Gente, é maravilhosa a mulher. Enquanto ela está sob o poder lá do Darkhold, ela tem esse cinismo, ela traz esses argumentos que envolvem você. E ali não é mais a Wanda falando, não. É a Feiticeira Escarlate. E ela está maravilhosa. Terrível, mas maravilhosa. As palavras dela vão envolvendo o Strange, vão envolvendo você. Não que faz você concordar com o que ele está fazendo, nem um pouco. Mas você não consegue tirar os olhos da cena. Porque ela tá manipulando toda aquela situação com uma destreza que ficou incrível. Nos olhos da personagem, porque ele não é mais a Elizabeth, é só a personagem. Você vê toda a dor de todos os sacrifícios que ela teve que fazer ao longo dos anos. A Wanda está machucada, sozinha, precisando de um recomeço. Eu estou passando pano pra ela? Sim, claramente sim. Mas meu argumento é que ela está sob o poder daquele livro do mal. Porém, eu não posso excluir a responsabilidade da Wanda sobre toda essa situação, uma vez que ela não deveria nem ter aberto aquele livro. Mas não tem como não sentir empatia pela personagem, porque nós acompanhamos tudo o que aconteceu com ela. Então, o meu desejo pra Wanda é que ela seja feliz, sem machucar ninguém, claro, mas que ela finalmente seja feliz. Que o roteirista vá lá e fala, tá bom, vamos dar um final feliz pra ela, porque ela merece. Por quê? Gente, a Wanda, ela é um amorzinho, a gente conhece a Wanda, sem estar sob o poder do Darkhold, né? Mas ela é um amorzinho, ela só queria o quê?
casar com o Visão, ter 2 filhos e pronto, viveram felizes para sempre. Nada demais, ela nem queria ser a Feiticeira Escarlate. Mas aí ela abriu o livro e aí ela virou a Feiticeira Escarlate, ela descobriu que ela tem um trono lá, enfim. Mas como feiticeira, ela entregou tudo o que nós queríamos como fãs. Pelo menos o que eu queria. Olha, superou minhas expectativas. A Wanda tá sensacional, a feiticeira. O Estranho também, principalmente porque aparecem diversas versões suas. Então o Benedict teve que trazer para o personagem essas características diferentes, não apenas físicas, mas ele teve que trazer também características emocionais e nós vemos essas mudanças em cada um dos Estranhos. São pessoas com vidas similares, mas com essas pequenas mudanças que podem acontecer de acordo com cada uma das terras. Esse é um filme de decisões para a vida do Estranho, porque ele está tendo que lidar com as decisões que ele tomou no passado de entregar a joia para o Thanos, de fazer com que o Thanos conseguisse o estalo dos 5 anos, decisão que teve a consequência na vida de várias pessoas, então ele tem esse peso que ele está carregando, essas questões, sabe, do tipo, será que poderia ter sido feito diferente? E quando ele vai lá para outra terra, ele vê que existia uma outra maneira que ele não tinha pensado, que foi utilizar o livro dos Vishanti como eles utilizaram. Ele também está tendo que lidar com o fato de que a Christine está casando com o outro, na nossa terra. Aí quando ele vai para essa outra realidade, a Christine está solteira. Porque o problema do relacionamento do Estranho com a Christine, do Stephen com a Christine, é que ele sempre queria controlar tudo. E isso é algo que ele ouve nesse filme, é algo que faz ele pensar sobre. E quando ele encontra essa outra Christine, que não quer nada com ele, porque o relacionamento deles também era complicado, ele fica... sabe, fica mexido, óbvio que ele fica mexido, é a mulher que ele ama. Só que a Christine também fica mexida com isso, porque ela vê que esse Estranho é diferente, esse Stephen é diferente, principalmente quando ele confessa seu amor por ela. Ele fala que ele vai amar qualquer versão dela em todas as situações, em todas as dimensões. E gente, o romance tá aí, o romance tá nessa cena. Quando ele falou isso, eu só pensei, ai, Stephen, alguém deixa esses dois juntos também, por favor? Porque a gente sabe que relacionamento à distância já não é fácil. Quando cada um vive em uma terra diferente, aí fica mais difícil ainda. Então tinha esses sentimentos que despertou nela e nele, esses sentimentos que já existiam, mas eles tinham esse problema, esse pequeno grande problema da distância, que é bem grande. A não ser que você seja América, né? Aí já não tem distância. Mas ainda assim, só o amor mesmo para lidar com a distância. Mas ainda assim, eles decidem seguir cada um o seu caminho. E o Stephen, ele continua tentando descobrir, tentando encontrar a felicidade. É um ponto bem importante no filme que fala na vida do Stephen, na construção do personagem. Ele está em busca dessa felicidade. Já a Zotel Gomes, ela trouxe uma inocência para a América. Porque no filme, quando ela era criança, ela ficou com medo e abriu um portal interdimensional sem querer, mandando as mães dela para outro mundo que ela não sabe qual é, e ela mesma foi para um outro mundo. Então isso já criou um trauma grande na América, e aí ela continuou viajando pelo espaço, por outras terras, sem realmente controlar os seus poderes. Ela só consegue abrir um portal interdimensional quando ela está com medo. Então ela, que já se sentia perdida, porque ela não consegue voltar para casa dela, não consegue controlar esses poderes, ela se vê na adolescência tendo que fugir da feiticeira e tendo que lidar com esses grandes problemas do multiverso. Isso que ela não tem uma outra versão dela do multiverso todo para ensiná-la a controlar esses poderes. Porque eles dizem que quando você tem um sonho, é como se fosse um portal para outra vida. Tanto que no trailer, que mostrou no trailer e no filme, é o Doutor Estranho sonhando, né, com uma situação. E aí ela fala que ela nunca sonhou com uma outra versão dela, com uma outra ela. Então isso quer dizer, e ela procurou também, então isso quer dizer que ela não tem essa outra versão dela. Ela é a única no multiverso inteiro. Eu não sei se eles vão manter isso no universo do MCU, mas é uma característica muito interessante da personagem. A América também é responsável por algumas cenas engraçadas, trazendo um alívio cômico para a narrativa e sendo uma personagem muito cativante que me deixou curiosa para ver como vai ser o seu futuro no MCU. Os personagens secundários também estão ótimos, como o Wong, interpretado pelo Benedict Wong, que marcou presença em seu novo cargo como Mago Supremo. Ele foi essencial na luta contra a Feiticeira Escarlate, principalmente quando o Doutor Estranho está em outra dimensão. Então nós vemos o Wong nesse novo cargo, nós temos mais presença de tela dele atuando como Mago Supremo, o que é um debate entre ele e o Stephen, que é resolvido de uma forma muito bonita no final. Rachel McAdams está maravilhosa no papel como Christine Palmer. Ela foi essencial para que o Steve conseguisse dominar o zumbi e salvar a América. Ela foi essencial na história toda, gente. Pra mim, ela é uma das heroínas da história também. E isso me deixou com vontade de ver um filme com ela e o Doutor Estranho novamente, com mais tempo para os dois e mais desenvolvimento da personagem nesse mundo de super-heróis,
que o Doutor Estranho está inserido, sendo que foi ela a pessoa essencial também para que eles encontrassem o livro dos Vishanti, que não foi de muito uso porque foi destruído também. Mas agora alguns pontos altos do filme. Nós tivemos o zumbi que remete aos zumbis de What If. Adoro referências, adoro quando eles puxam essas séries, que foi dominado pelo Steven através de dominação onírica, feitiço também utilizado pela Feiticeira Escarlate quando ela dominou a Wanda da Outra Terra para atacar todo mundo. E falando dos Illuminati, nós tivemos sim a maravilhosa Capitã Carter, interpretada pela Hayley Atwell, e que, gente, foi muito legal. O cinema foi, tipo, uma gritaria, porque primeiro mostrou o escudo, e aí, de repente, ficou aquela expectativa. Quem lançou o escudo? E aí surgiu Peggy Carter, idêntica, muito parecida com a sua versão em desenho animado de What If, e ela está maravilhosa no papel. Gente, ficou incrível! O figurino, tudo, ficou sensacional. E sim, nós tivemos John Krasinski como Senhor Fantástico. Era uma fonte, né, que tinha revelado, a gente tinha essa teoria, né? Mas, gente, foi fantástico. O cinema foi a loucura, assim como esse filme é, e foi incrível. Ele é aquele personagem que ficou perfeito. Eu já quero filme com o Senhor Fantástico, no Quarteto Fantástico, porque ficou muito bom, perfeito para o papel. Marvel, faça! Ainda complementando o grupo, nós temos Anson Mount interpretando Raio Negro, Lashana Lynch interpretando Maria Rambeau como Capitã Marvel, e não podemos deixar de mencionar o nosso querido Patrick Stewart como Professor Xavier, que claro que estava no filme, gente, certeza, né? Tava no trailer. E, gente, ó, eu tô arrepiada só de falar. Foi sensacional, foi maravilhoso. O cinema, ele gritou, o cinema, eu inclusa, gritamos muito quando apareceu essas personalidades sensacionais. Foi incrível demais. Tô arrepiada até agora de falar. Agora, alguns pontos fracos do filme. Na minha opinião, nós tivemos essas participações incríveis que terminaram muito rápido, com pouco tempo de tela. O que eu achei que seria uma grande reunião com uma luta pelo menos memorável acabou rapidamente quando a Feiticeira Escarlate, dominando a Wanda da Outra Terra, eliminou o grupo. Nós sabemos que a Feiticeira é super poderosa, maior do MCU, mas poderiam dificultar um pouco mais a vida da Wanda para que esses personagens aparecessem mais. O Professor Xavier até conseguiu entrar na mente da Wanda e encontrar a versão dela que estava sendo dominada pela Feiticeira Escarlate, mas a Wanda nem pestanejou ao eliminar o Professor Xavier também. Foi muito rápido. Quem mais lutou com a Feiticeira foram as capitãs, a Capitã Carter e a Capitã Marvel, então elas deram um pouquinho mais de trabalho para a Wanda, mas ainda assim foi bem fácil para a Feiticeira. Então, pra mim, foi como se eles tivessem entregado tudo isso, todas essas coisas sensacionais de bandeja e de repente tirasse tudo. Eu também esperava uma luta um pouco mais marcante entre o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate. Eu sei que ela é super poderosa, mas ainda assim é como se tivesse faltado algo no filme. Eu saí da sala achando o filme muito bom, mas não estava tão entusiasmada quando saí da sala de cinema depois de assistir Homem-Aranha 3. O filme do Homem-Aranha, o roteiro, ele foi um crescendo, então ele foi entregando esses pequenos detalhes, foi crescendo até atingir o ápice. E você ficar, pelo menos eu fiquei, tipo, meu Deus, que filme incrível, preciso assistir mais 300 vezes. Já o Doutor Estranho, ele entregou um ótimo roteiro, um ótimo filme, mas foi aquele roteiro que ele começou assim, ele até teve o seu ápice, mas voltou ao normal e terminou, ok, com o mesmo sentimento do começo. Mais uma vez, comigo foi assim. Pode ser que você tenha uma outra experiência com o filme, o que é normal. Experiências diferentes. E algo que eu esperava era ver o Loki no filme, que seja uma referência, que seja um detalhezinho. Eu tenho que assistir o filme de novo, vai ver, eles colocaram. Mas, mesmo eu fiquei esperando até a cena pós-créditos para falarem sobre ele. Porque o Loki estava mexendo com o multiverso, tinha tudo a ver com a narrativa. Então eu meio que esperava que tivesse uma pequena participação, gente, era o que eu esperava. Mas eu sei que eles vão trabalhar isso mais pra frente em algum outro filme ou alguma outra série. E vamos aguardar para ver o nosso querido Loki em ação novamente. Dessa vez apaixonado. Outro ponto do filme é que a América finalmente conseguiu dominar seus poderes e aí ela abriu um portal porque ela sabia que ela não ia conseguir derrotar a Wanda. Afinal, ela tinha acabado de dominar os poderes dela. Então ela abriu um portal que ocasionou no encontro da Feiticeira com a Wanda da Outra Terra e os filhos dela. E aí a Feiticeira ficou devastada, ficou quebrada quando ela viu que os filhos dela da Outra Terra, os filhos da outra Wanda, estavam com medo dela. Isso acabou com ela. E aí a outra Wanda, ela pegou e ela entendeu a dor da Feiticeira. Foi uma cena muito bonita. É uma cena que me faz pensar, gente, escreve um final feliz pra Wanda, que seja em um filmezinho pra ela ser feliz. Depois surgem os problemas dos outros filmes de novo, e ela vai ter que lutar de novo. Mas um final ela merece. Ela fez muita coisa errada nesse filme? Fez!
mas dá um final feliz pra ela. Ela merece. Depois dessa situação, a Wanda ela percebeu tudo que ela estava fazendo, tudo aquilo, como aquilo era errado. Aí ela pegou e entrou no castelo lá do Darkhold e destruiu ele, se sacrificando junto com ele. Porém, enquanto o castelo caía, estava em um plano geral, mostrou uma luz vermelha dentro. Então acredito que ainda veremos a feiticeira da nossa realidade mais pra frente. Outra coisa que eu gostei do filme do Doutor Estranho, é algo que eu gostei também no primeiro filme do Doutor Estranho, são os ensinamentos. Porque nesse filme eles falam muito sobre o multiverso, sobre a ciência do multiverso, o que eu achei sensacional, porque eu adoro esse tema. E aí também fala, o Doutor Estranho, ele fala assim pro Wong, que ao salvar o mundo, se esperaria que ele estivesse feliz, mas ele não se sentia daquela forma. Não por ter salvado o mundo, mas sabe, como se faltasse algo, acredito eu. E aí o Wong fala pra ele que ele tem todas essas outras realidades em diversos universos, mas que aquela é a vida em que ele está mais feliz e que ele não mudaria nada sobre isso. Então nós temos esses dois pontos de vista sobre a felicidade, sobre a realidade de cada um dos personagens, o que é um ensinamento que eu achei muito sensacional. Eu adoro os filmes do Doutor Estranho porque eles se aprofundam não só na ciência das coisas, mas também no emocional das coisas, e é incrível. Foi um momento muito bonito entre os dois amigos, finalmente a aceitação do Doutor Estranho de que o Wong é o Mago Supremo, algo que provavelmente ele já tinha aceitado, mas agora ele mostrou através de um gesto que era feito antigamente para os Magos Supremos, que era fazer uma reverência. Já a América ficou no Camartage treinando, o que lembra os anos de treinamento do Stephen, e vamos pensar o que será que vem por aí, não é? E nós vemos uma personagem mais forte, mais confiante, porque antes, em qualquer situação de medo, ela poderia abrir um portal, o que a deixava com medo. Agora ela está mais confiante, ela sabe que ela pode controlar, dominar esses poderes. Então é como se um peso tivesse sido tirado das costas da América e ela pode finalmente viver a vida dela como uma adolescente, treinando, claro, mas como uma adolescente. A questão é que estamos em uma fase de conhecer novos heróis e conhecer os antigos heróis novamente, suas novas convicções após todos os acontecimentos da Saga do Infinito. É um recomeço para o MCU e para os fãs, até porque nós tivemos que esperar 4 anos e 5 filmes até um filme dos Vingadores. Então vamos ver como vai ser a partir de agora. A expectativa está grande, que venha Thor, Amor e Trovão, a série da Miss Marvel, e vamos ver o que esses jovens Vingadores irão fazer no MCU nessa nova fase que se iniciou, e que sejam muito bem-vindos ao nosso Multiverso da Loucura. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia hoje, dia 5 de maio de 2022, nos cinemas. Se você já assistiu, me conta nos comentários o que você achou do filme. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!